quinta aula de resolução da prova da EPICAR 2021-2022. Eu sou o professor Luiz Antônio, seja muito bem-vindo, você inscrito no nosso canal, obrigado por acompanhar as nossas aulas. E você que não é inscrito ainda, faça já a sua inscrição para você não perder nenhuma videoaula aqui de matemática e de física, ok? Questão de número 29, questão da prova da versão A, era uma questão envolvendo inequações do primeiro grau. Sejam S1 e S2 os conjuntos soluções das equações, na verdade não são equações, ok? São inequações. Talvez a questão seja até sujeita à anulação por causa dessa palavrinha aqui, ó, tá bom? O que nós temos aqui são duas inequações e não equações. As equações 1 e 2 estão aqui, ó, respectivamente. Dos valores apresentados nas opções abaixo, o único que pertence a S1 e S2. Será que é menos 3 oitavos, menos meio, menos 5 oitavos ou menos 7 oitavos? Então, para responder a essa pergunta, nós precisamos resolver as duas inequações do primeiro grau que a EPICAR nos apresentou. Então, vou puxar a tela um pouquinho aqui para o lado para a gente resolver essas duas inequações. Já até reescrevi essas duas inequações aí, pessoal. Então, a primeira inequação está aqui, x sobre 2 menos x mais 1 sobre 3 maior que 5x sobre 6, ok? Então, o segredo aqui é fazer o quê? Reduzir essas frações ao mesmo denominador, tá bom? Então, nós vamos reescrever aqui, ó, a nossa inequação com o novo denominador que vai ser o MMC, entre 2, 3 e 6, ok, pessoal? Então, aqui, ó, 6 dividido por 2, isso dá 3, 3 vezes x, lá em cima, ó, obtemos 3x. 6 dividido por 3, isso dá 2, 2 que multiplica lá em cima, todo mundo, ó. Então, vamos obter 2x mais 2, ok? E aqui 6 dividido por 6, isso dá 1. 1 vezes 5x lá em cima, temos 5x. Como todos os denominadores são iguais e ambos são 6, então nós podemos simplificar aqui cortando o denominador 6. Então, ficaremos com 3x menos, aqui que você não pode errar, ó, tá vendo? Esse sinal negativo aqui, ele está negativando toda a fração. Então, nós devemos trocar os sinais de todos os termos do numerador dessa fração, ok? Maior que 5x. E agora vamos resolver, né? 3x menos 2x, isso dá x, menos 5x maior que 2, tá bom? Passei todo mundo que tem x para um único membro da inequação. E quem não tem x, mandei para o outro membro. Ficamos então com menos 4x maior que 2. Esse coeficiente de x aqui ele é negativo, tá bom, pessoal? Então, convém multiplicar a inequação toda por menos 1. E aí vamos ficar com 4x menor que menos 2, tá? Cuidado que quando você multiplica por menos 1, os sinais são trocados e o sinal da desigualdade também. Logo, x vai ser menor que menos 2 quartos. Logo, temos o seguinte resultado. X deve ser menor que meio, tá bom? Simplificando essa fração aqui, obtemos x menor que meio. Então, vou guardar esse resultado aqui e agora vou resolver a equação 2, quer dizer, a inequação 2, tá bom? Então, ó, 3x, esse menos 7 está multiplicando todo mundo, vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos obter menos 7x mais 28 menor ou igual a 31, pessoal. 3x menos 7x, isso dá menos 4x, menor ou igual a 31, menos 28. Então, ficamos com menos 4x, menor ou igual a 31 menos 28. Isso aqui dá 3, pessoal. De novo, coeficiente de x, ó, negativo. Vamos multiplicar todo mundo por menos 1. E aí, trocam-se os sinais e o sinal da desigualdade ele também é invertido. Logo, x deve ser maior ou igual a menos 3 quartos. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos buscar a interseção desses dois resultados aqui. Tá bom, pessoal? É interessante escrever esses dois resultados com denominador 8. Vou explicar para você, porque lá nas opções aparecem as frações com denominador 8, beleza?
Bom, vamos pensar então da seguinte forma, pessoal. Lembra que eu falei? Vamos escrever esses resultados com o denominador 8. X maior ou igual a menos 3 quartos é a mesma coisa que dizer que x deve ser maior ou igual a menos 6 oitavos, tá bom? Essa fração escrita com o denominador 8 fica dessa forma. Então, tenho esse resultado aqui. E o outro resultado, aqui ó, x menor que menos meio é a mesma coisa que dizer que x deve ser menor que menos 4 oitavos. Então, essa fração escrita com o denominador 8 fica dessa forma, tá bom? Por que que eu transformo dessa maneira? Por causa das opções. Bom, vamos observar aqui ó, a reta numérica que você já tá vendo aqui, eu já coloquei aqui. Então, aqui temos o zero e valores à esquerda do zero são negativos, tá bom? Aqui eu tenho menos 1 e aqui observe, ó, menos 2 oitavos, menos 4 oitavos e menos 6 oitavos. Os valores de x devem ser menores que menos 4 oitavos, então eu devo colocar aqui ó, uma bolinha aberta aqui no menos 4 oitavos, tá bom? E, ao mesmo tempo, os valores de x devem ser maiores ou iguais a menos 6 oitavos. Então, tem uma bolinha fechada aqui, ó. Beleza, pessoal? E todos os valores de x entre esses dois números reais estão compreendidos, tá bom? Então, quais são as frações com denominador 8 que estão aqui, ó, entre menos 6 oitavos e menos 4 oitavos? Nós temos o número menos 5 oitavos, ele está aqui, e nós temos o número menos 6 oitavos. Observe que no 6 oitavos a bolinha é fechada, portanto, o 6 oitavos pertence à interseção desses dois intervalos reais, tá bom? O menos 4 oitavos não pertence, pois aqui ó, diz que x tem que ser menor que menos 4 oitavos e não menor ou igual. Beleza? Então, esses dois números aqui com o denominador 8 são os dois únicos números que pertencem aos dois intervalos simultaneamente. Vamos ver lá agora nas nossas opções, vamos ver qual é a resposta da questão. Tá aí, pessoal. Então, o gabarito é a letra C, tá vendo? Ó, dos valores apresentados nas opções abaixo, o único que pertence a S1 e S2 ao mesmo tempo, simultaneamente, está aqui, menos 5 oitavos. Observe que a IPK colocou aqui, ó, menos meio, tá? Só que menos meio, você tem que ficar ligado que não pertence à interseção de S1 com S2, beleza? Próxima questão, questão de número 30, prova versão A, ok, pessoal? Uma obra será realizada nas imediações da cidade de Barbacena, Minas Gerais, lá onde fica a Epicar. Inicialmente, a empresa contratada fez uma planilha com a previsão de todos os gastos com a execução dessa obra. Assim, a empresa planejou executar o previsto em 16 dias, com 25 operários trabalhando 6 horas por dia. Isso é de extrema importância, tá bom, pessoal? Aqui, ó, dias, 25 operários trabalhando 6 horas por dia, tá bom? Contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista para a obra. A empresa, então, replanejou a execução e dobrou o número de operários para que trabalhassem 8 horas por dia. Se for cumprido esse novo planejamento, então o prazo em que essa obra ficará pronta em dias será igual a quanto? 15, 16, 18 ou 20? Questãozinha clássica de regra de 3 composta, pessoal. Então, nós vamos inicialmente observar as grandezas apresentadas na questão, que são dias, está aqui, operários, horas por dia, e vai aparecer uma quarta grandeza, tá bom? Que é a dificuldade da obra. Essa dificuldade também se torna uma grandeza, já que a mesma obra verificada planejada numa segunda parte apresenta o triplo da dificuldade da primeira, tá bom, pessoal? Isso vai ser de extrema importância. Então, vou puxar aqui a telinha para o lado para a gente resolver, para a gente escrever inicialmente as grandezas da nossa questão, que são, segundo o texto da EPICAR, dias, operários, obras por dia e dificuldade da obra, beleza? Bom, uma vez que você já identificou as grandezas, vamos identificar em qual dessas grandezas está a incógnita. Quando ele faz a pergunta,
ele quer saber o número de dias. Então, o x estará aqui, ó, na grandeza dias. Agora vamos analisar as grandezas. Dias e operários são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Então, se você aumenta a quantidade de operários para fazer a obra será realizada em menos dias. Se você diminui a quantidade de operários para fazer a obra, o número de dias para fazer a obra aumenta. Então, são grandezas inversas, ok? Então, coloquei aqui, ó, duas setinhas em sentidos contrários. E agora vamos analisar dias e horas por dia. Essas são clássicas também, né? Essas duas, né? Dias e horas por dia sempre são grandezas inversamente proporcionais. Se os operários trabalharem mais horas a cada dia, eles farão a obra numa quantidade menor de dias. Se eles trabalharem poucas horas a cada dia, a quantidade de dias vai aumentar, tá bom? Bom, e a dificuldade? Dias e dificuldade. Se a obra tiver uma dificuldade muito grande, a quantidade de dias também vai aumentar, concorda comigo? E se a obra tiver uma dificuldade pequena, a quantidade de dias vai diminuir. Portanto, dias e dificuldade da obra são grandezas diretamente proporcionais, setinhas no mesmo sentido. Agora vamos colocar os valores apresentados pela EPICAR, tá? Então, a obra foi planejada para ser realizada em 16 dias, com 25 operários. Esses 25 operários iriam trabalhar 6 horas por dia. E a dificuldade da obra, vou colocar aqui, ó, 1, a dificuldade 1, tá bom, pessoal? Depois, ele quer saber a quantidade de dias que a obra será realizada, tá bom? A quantidade de operários vai dobrar, o problema fala isso para a gente, a quantidade de operários dobra, então agora são 25 operários, trabalhando 8 horas por dia, porém, a dificuldade da obra é o triplo, portanto, vamos colocar aqui, ó, 3. Agora, nós vamos montar a nossa equação, então vamos ficar com 16 sobre x igual a 50 sobre 25, porque aqui as grandezas são inversas, você tem que inverter. Aqui vamos ficar com 8 sextos, também são inversas, as grandezas dias e horas por dia são inversas. E aqui 1/3, repetindo, ok? Vamos fazer as devidas simplificações, ó. 50 dividido por 25 aqui, isso dá 2. 8 sextos, se você simplificar ambos aqui, numerador e denominador, por 3, nós vamos obter, por 2, desculpa, né? Nós vamos obter 4/3, tá bom? Dividir lá em cima e lá embaixo por 2, e aí ficamos com uma equação um pouco melhorada, assim, mais simples, né? Mais visível para a gente fazer. Então, ficamos com 2 vezes 4 vezes 3 vezes 1/3. E aí, galera, nós vamos obter isso aqui, ó, 16 sobre x, lado esquerdo da nossa igualdade, e o lado direito da nossa igualdade. Vamos ficar com 8 sobre 9, beleza? Aqui nós podemos simplificar, ó, 16 com 8, tá vendo? Tá vendo que o 16 aparece como numerador de uma fração de um lado e como numerador de uma fração do outro lado da nossa proporção. Então, se você simplificar tudo por 8, aqui eu vou ficar com 2 e aqui eu vou ficar com 1. E agora sim, você efetua aqui a multiplicação cruzada, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar com x igual a 18. Portanto, a obra será realizada em 18 dias. Tá vendo? Bem tranquilo, questãozinha clássica de regra de 3 composta. Então, vamos lá? Vamos ver qual foi o gabarito da questão da EPICAR? Tá aí, gabarito da questão da EPICAR, letra C, 18 dias. Pessoal, espero que você esteja curtindo essa sequência de aulas aí de correção da prova da EPICAR do ano de 2021-2022. Eu fico por aqui, até a próxima aula para a gente finalizar a correção dessa prova. Grande abraço!